Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai explorar alguns conceitos e algumas possibilidades referentes à escrita de narrativas, à escrita de livros. Nesse vídeo aqui eu vou me guiar principalmente pelo livro Teoria Literária, uma introdução, do Jonathan Kuller. Lembrando que todos os livros que eu mencionar nesse vídeo vão estar com o link aqui na descrição, beleza? De acordo com a teoria da narrativa, ou narratologia, que é o ramo da teoria literária que estuda as estruturas narrativas, uma narrativa é composta por duas partes: a história, ou enredo, e o discurso, ou apresentação. E qual seria a diferença entre essas duas partes, né? Enredo e apresentação. Vamos supor que você tenha uma ideia de um enredo para o seu livro. Você tem a ideia aí de 3 personagens. Um cara que quer casar com uma mulher que quer casar com esse cara e o pai da mulher que é contra esse casamento. Mas como esse enredo vai ser apresentado? Ou seja, como que o leitor vai entrar em contato com essa história? Vai ser a história de um cara que precisa convencer o pai da mulher amada a permitir o casamento deles? Ou vai ser a história de um pai coruja que precisa proteger a filha de um casamento com um cara que ele não acha que seja o ideal para a princesinha dele? Ou então vai ser a história de uma mulher que precisa se livrar das amarras patriarcais para finalmente fazer o que ela quer da vida dela e casar com quem ela quer. A essência do enredo é a mesma nessas 3 histórias, né? É sempre a história de dois amantes que querem se casar e o pai da mulher que não quer deixar. É o mesmo enredo, mas esses 3 modos como você pode contar a história, inclusive você pode contar de outros modos, dependendo se você quiser adicionar mais personagens e tal, isso é só um exemplo. O modo como isso é relatado, o modo como isso aparece para o leitor pode variar. Então, nesse exemplo do casamento, a gente tem uma variação de acordo com o ponto de vista do personagem que vai narrar a história ou do personagem que vai conduzir a história tendo o seu ponto de vista expresso numa narração em terceira pessoa. O que é narrador em terceira pessoa, narrador em primeira pessoa? Quais são os tipos de narrador, né? Eu tenho um vídeo aprofundado sobre isso que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. Então aqui eu vou falar brevemente, né? O narrador em primeira pessoa ou narrador personagem é aquele que fala eu, nós, eu fiz, eu faço, nós fizemos. Ele faz parte da história narrada, ele é um personagem. Já o narrador em terceira pessoa, ou narrador observador, ele tá fora da história que está sendo narrada. Ele é uma pessoa à parte, uma pessoa não, ele é uma voz à parte que está contando aqueles eventos. Ele pode ser onisciente, se ele sabe de tudo que está acontecendo na mente de todos os personagens ou de tudo que vai acontecer em todos os lugares. Pode ser limitado, se ele segue, apesar de terceira pessoa, segue o ponto de vista só de um personagem. Pode ser que ele veja e conte tudo o que está acontecendo em todos os lugares, mas sem entrar nos pensamentos e nos sentimentos de nenhum dos personagens. Enfim, esse narrador ele pode ter diferentes graus de conhecimento do que se passa na mente dos personagens. O que é importante é que quando a gente pensa em narração, isso vai muito além do tipo de narrador que a gente vai escolher em primeira ou terceira pessoa. Ou seja, essa questão que a gente pode dizer que é uma questão de quem fala é só uma das escolhas que a gente vai ter para fazer quando a gente pensa na narração das nossas histórias. No livro do Jonathan Kuller, ele diz que além dessa questão de quem fala, ou seja, do tipo de narrador em primeira ou terceira pessoa, existem outras 5 questões que criam variações na apresentação de uma história. Então, a primeira questão, como a gente acabou de ver, é quem fala. A gente presume que toda história tem um narrador. O narrador é um dos elementos primordiais de uma narrativa. E qual é a segunda questão? 2. A segunda questão é quem fala para quem. O narrador se dirige a um público ouvinte, que a gente pode chamar de narratário, que é subentendido ou explicitamente identificado. Por exemplo, em livros que se passam através de cartas, o narratário, ele é explicitamente identificado, geralmente, né? Ou, por exemplo, em Dom Casmurro, quando o narrador fala: "A senhora que abriu este livro entre os seus afazeres deve estar espantada com o que eu tô dizendo", ele tá explicitando o narratário. Tá, agora eu não lembro se isso é em Dom Casmurro ou em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas, enfim, Machado de Assis, estamos aí, quebrando quarta parede, explicitando o narratário. E às vezes o narratário não é explicitado, nesses casos ele vai estar subentendido, ele vai estar implícito, mas vai estar lá afetando o modo como a história vai ser
narrada. Por exemplo, a gente pode ver isso no livro Asas de Sangue, Alianças, do Roderick Mars Moon. Esse é um livro nacional de alta fantasia que se passa em 2010 e segue aquela velha história de que o mundo vai acabar em 2012. Nesse livro, o apocalipse vai acontecer com a vinda do diabo para a Terra, e então tem uma profecia de que nesse momento o novo Messias vai aparecer como uma reencarnação de Jesus para unir as forças do céu contra as forças do inferno, para essa guerra que vai acontecer, né? Então o livro se passa nessa preparação para a batalha, e a gente não vai ver só anjos e demônios, mas a gente vai ver várias criaturas, né? Vampiros, lobisomens, bruxas e várias criaturas que vão lutar entre si, e elas escolhem se aliar ao céu ou ao inferno. Uma das personagens principais é uma vampira que foi transformada aos 17 anos e é aliada do céu e se infiltra num colégio no Brasil como uma aluna. Lá ela se apaixona por um garoto e logo descobre que esse garoto não é um simples humano, mas ele é o novo Messias. Então o livro tem capítulos narrados em primeira pessoa, alternando entre cada capítulo quem é o narrador personagem. O ponto de vista desse garoto e dessa vampira vão ser os que vão ocupar mais capítulos, mas a gente também tem vários capítulos narrados do ponto de vista de personagens mais secundários, e todos esses personagens, de algum modo, mais direta ou mais indiretamente, eles vão se ligar. E onde entra aí esse narratário implícito? Ele está muito associado ao público-alvo nesse caso. Então, é um livro que ele é para jovens e é um livro contemporâneo, né? E esses seres imortais, enquanto narradores, têm consciência de que eles estão narrando para essas pessoas, para pessoas jovens e contemporâneas. Tanto que, mesmo tendo vivido vários séculos, esses personagens sempre dão referências de coisas atuais, coisas contemporâneas, pensando em músicas, celebridades, lugares, etc. Por exemplo, tem uma hora em que uma demônia, ela diz que o corpo que ela possuiu se parece com a Taylor Momsen, só que ela poderia dar uma referência de algum outro século passado. Só que se ela desse uma referência de um outro século, talvez esse leitor, esse público contemporâneo jovem não entendesse. Então o narrador se preocupa que o leitor pegue a referência. E nesse caso o narratário, ele funciona então como um leitor ideal para o qual se narra. E o gênero do livro, ele também vai implicar na questão da narração, porque você tem um livro de alta fantasia e você tem esses narradores que têm esse tipo de relação com o narratário, né? O narratário como um leitor ideal. Então, isso faz com que esses narradores, eles não naturalizem completamente as experiências que eles estão vivendo. Acontecem coisas fantásticas com eles e eles sabem que eles precisam explicar essas coisas para o leitor. Então, mesmo que eles já estejam habituados com isso, mesmo que essas experiências sejam normais para eles param para explicar aquilo didaticamente para o leitor. E isso, claro, é uma escolha, não é algo que necessariamente precisa acontecer numa história. Tanto que eu peguei esse livro aqui, O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov, que é um livro de ficção científica em que não acontece isso, em que você tem um narrador que ele não se preocupa em explicar didaticamente os conceitos e as coisas que ele está dizendo sobre o mundo futurístico que ele está experienciando. E esses conceitos vão se esclarecendo para o leitor ao longo dos eventos narrados, né, pelo contexto. Então, essas escolhas na narração têm a ver com a relação entre narrador e narratário nesses livros. Outra coisa, por exemplo, que quando a gente lê parece um detalhe, mas quando a gente está escrevendo, a gente vê que é uma escolha de acordo com essa relação entre narrador e narratário. No Asas de Sangue, os narradores, eles dizem a própria aparência de modo descritivo. Então, por exemplo, não é soltei meus longos cabelos. É tipo assim, meus cabelos eram longos, eu era alta. Já outros livros vão fazer diferente. Então, tem livro em que o narrador personagem, ele meio que precisa de uma justificativa dentro da história para que ele descreva a própria aparência. Então, por exemplo, espelho, foto, isso aparece bastante nesse tipo de livro. Então, esses são alguns exemplos de variação que podem acontecer nas narrativas de acordo com quem fala para quem. 3. A terceira questão é quem fala quando. O narrador pode falar enquanto os eventos estão acontecendo, ou seja, usando verbos no presente, uma narração no presente, né, como em Jogos Vorazes. Eu faço, eu pulo, eu corro. O narrador também pode falar entre uma série e outra de eventos, como
acontece muito em livros que são narrados por cartas ou por diário. Por exemplo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, As Vantagens de Ser Invisível, Diário de um Banana, etc. Ou o narrador pode falar depois de todos os eventos terem acontecido, usando verbos no passado, que é o jeito mais comum, né, que a gente encontra aí em livros. 4. Quem fala que linguagem? Essa quarta questão tem a ver com a voz do narrador. Como essa voz? Ela é formal, ela é informal, ela é simples, ela é rebuscada, é uma voz mais poética, com uma sonoridade mais trabalhada, com rimas ali, aliterações aqui. Quando a gente compara as vozes dos narradores em diferentes livros, a gente consegue perceber mais essas grandes variações de linguagem. Por exemplo, a voz do narrador de Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, é muito diferente da voz do narrador do Apanhador no Campo de Centeio, que é muito diferente da voz do narrador de Harry Potter, que é muito diferente da voz da narradora de 50 Tons de Cinza. São narradores que usam linguagens diferentes. 5. Quem fala com que autoridade? A autoridade do narrador tem a ver com a relação dele com o próprio fato de ele ser um narrador. Então, o narrador ele pode ser não confiável, quando, por algum motivo, a narração dele, as coisas que ele está relatando, não devem ser levadas como absoluta verdade dos fatos que aconteceram. Exemplos são o Bentinho em Dom Casmurro e o Humbert Humbert em Lolita, né? Eles são narradores personagens, mas eles têm um interesse em narrar aquilo de uma maneira que os favoreça. Então, o Bentinho, ele vai narrar de uma maneira a tentar convencer o narratário de que a Capitu traiu ele, né? Porque é o que ele acredita. E o Humbert Humbert, ele narra como se a Lolita, ela tivesse afim dele, como se ela fosse uma jovenzinha rebelde que dá em cima de adultos, e não como se ele, Humbert Humbert, fosse um criminoso pedófilo e a culpa fosse dele por perverter uma criança. Ainda nessa questão de autoridade, pode ser também que o narrador ele seja autorreflexivo. O narrador autorreflexivo é aquele que tem plena consciência de que está narrando uma história e por isso mesmo ele discute o fato de estar narrando e se questiona sobre como narrar. Por exemplo, isso acontece nesse livro aqui, As Perguntas, do Antônio Cherchenesky. Ele começa com uma narração em terceira pessoa, mas aí na metade do livro a narradora diz isso aqui. É preciso, penso, parar de narrar esta história em terceira pessoa, falando de mim mesma como se eu não fosse a própria Lina. E aí passa a narrar em primeira pessoa. Então é também um caso de narrador autorreflexivo. 6. A sexta e última questão é quem vê. Nem sempre quem vê é o narrador. Por exemplo, você pode ter um narrador em terceira pessoa, mas que narra as coisas focalizando em um só personagem, e então quem vê vai ser esse personagem. É o caso, por exemplo, de Harry Potter. Você tem um narrador em terceira pessoa, mas quem vê é o Harry. E existem variáveis possíveis dentro disso. Uma variável temporal, ou seja, se a narração se passa numa época depois de terem acontecido os eventos, pode ser que o narrador ele focalize a partir do que ele sabia no momento em que estavam acontecendo os eventos, ou a partir do que ele já sabe agora, depois de todos os fatos já terem acontecido, ou mesclando essas duas perspectivas. Então, por exemplo, nas histórias do Sherlock Holmes, o Watson é o narrador, né? E ele conta coisas que aconteceram anos atrás. Só que ele vai focalizar a partir do que ele sabia enquanto estavam acontecendo os eventos, até porque são histórias de mistério, né? Então, quem vê é o Watson da época que estavam acontecendo esses mistérios, e quem fala é o Watson anos depois. Outra variável é a de distância e velocidade. O narrador pode focalizar a história microscopicamente, mostrando vários detalhes dos eventos, ou macroscopicamente, narrando muitos eventos de uma forma rápida, né? Sem entrar em pequenos detalhes. Por exemplo, vamos comparar dois livros. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Os dois narram a vida de uma mulher, do início ao fim, passando por vários anos. Só que Um Defeito de Cor tem quase 1000 páginas e O Peso do Pássaro Morto tem 160 páginas. Isso porque um é mais microscópico e o outro é mais macroscópico. E tem também a variável das limitações de conhecimento. A narração pode dar diferentes graus de acesso aos pensamentos dos personagens. O narrador pode ser um mero observador, pode ser onisciente, pode ser limitado em terceira pessoa, etc. Além disso, uma descrição pode soar banal ou não, dependendo de quem vê e dependendo de quanto conhecimento a pessoa que vê tem sobre aquilo que ela está descrevendo. Por exemplo, uma pessoa familiarizada com o comportamento humano
vai descrever uma ação humana de um jeito diferente de um ET que nunca conheceu terráqueos. Então isso tudo tá dentro da questão de quem vê. Então essas foram as 6 questões que criam variações na apresentação de uma história, ou seja, questões relacionadas à sua escolha enquanto escritor sobre a narração do seu livro. E é claro que essa escolha você vai fazer de acordo com a sua proposta, de acordo com o seu projeto. Então é importante você, escritor, entender a sua ideia, entender a sua proposta, entender o efeito que você quer criar com o seu livro, para escolher então o melhor jeito de escrever. Como eu falo, não existem regras, mas existem caminhos que podem te ajudar a chegar em certos destinos. Então se você gostou do vídeo, dá um like. Se você está chegando no canal agora, se inscreve para ver mais conteúdos como esse. Você pode conhecer os meus livros na descrição desse vídeo aqui. Pode achar minhas redes sociais também se quiser me seguir lá. E até a próxima. E a criação do escritor tá com frete grátis até o final do ano.